Olá, pessoal! Estamos aqui para darmos início à nossa segunda aula do módulo de Psicologia do Crescimento Pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o controle das emoções. Deus nos criou com capacidade de sentirmos emoções: amor, ira, medo, culpa, alegria, exaltação e outros sentimentos. Elas representam uma parte importantíssima dos acontecimentos mais nobres e úteis do homem, mas também contribuem para atos mais trágicos de sua vida. Então, primeira coisa que precisamos saber, foi Deus que nos criou com a capacidade de sentirmos emoções. Foi Ele que nos fez assim. Todos nós sentimos todas essas emoções que eu acabei de falar. E essas emoções, elas são importantíssimas em nossa vida. Elas contribuem tanto para o bem-estar, quanto às vezes para problemas na vida da pessoa. E essas emoções, elas surgem a partir de algum estímulo externo ou interno. Alguma coisa que a pessoa vê pode desencadear uma emoção nela, ou às vezes alguma coisa interna também, um pensamento, um sentimento, tudo isso pode despertar alguma emoção. E essas emoções podem afetar o organismo e o comportamento das pessoas. Elas precipitam mudanças químicas e neurológicas no corpo. Por exemplo, quando uma pessoa tem medo, a adrenalina cai na corrente sanguínea e ela flui em seu corpo. Com isso, seu coração bate mais rápido, as pupilas se dilatam e todo o corpo fica em estado de alerta, ou para fugir ou para se defender. E tudo isso vem a partir de um despertar de uma emoção, de um medo. A emoção forte, ela é muito eficaz para preparar o corpo para uma emergência. Quando nós sentimos algo forte dentro de nós, isso pode mexer com o nosso corpo em uma situação de emergência. Primeiro, ela torna possível a pessoa fazer um esforço durante um período prolongado sem sentir fadiga. Dizem que os soldados, quando estão em batalha, às vezes eles estão ali numa guerra, eles guerreiam por 24 horas, sem sentir sono, sem sentir cansaço. Isso devido à emoção que está em seu corpo. Outra situação, o corpo em estado de alerta é capaz de realizar algo que requer uma força extraordinária que o corpo não tem. Então, quando a pessoa tem algum tipo de emoção forte, o corpo ele fica em estado de alerta e ele faz algo, ele adquire uma força que quando a pessoa está calma ela não consegue. Dizem que em certa situação uma pessoa viu uma casa ser incendiada e sozinho ele entrou, pegou um cofre e carregou para fora da casa. Quando apagaram o fogo que foram levar o cofre de volta, uma pessoa sozinha não deu conta mais, não conseguiu. Por que ele conseguiu antes? Porque ele estava com aquela emoção forte dentro dele. Ele foi e conseguiu pegar. E terceira situação, a emoção forte tende a tornar o corpo insensível à dor. Dizem que quando as pessoas estão lutando, na hora elas não sentem dor. Elas vão sentir depois que o corpo esfria, que é aí que a dor vai surgir. Então, às vezes, nós experimentamos uma emoção forte e nem percebemos. Nem nos damos conta disso. Por exemplo, o medo, ele pode se manifestar como tensão nervosa. Mas o que gerou essa tensão? Às vezes foi um medo, uma emoção do medo. A ira pode gerar feridas emocionais, pode gerar depressão, pode gerar até insônia. E às vezes a pessoa não faz uma análise, o que está me atrapalhando, o que está me prejudicando. Porque quando ele vai fazer, ele vai descobrir que tem uma emoção por trás e às vezes pode ser uma ira. E quando uma emoção ela é despertada, ela deve ser manifestada de forma correta. Se ela não for expressada, ela vai se acumular e vai cada vez mais aumentando. Então, assim que a pessoa tem uma emoção, ela não deve guardar aquele sentimento só para si. Ela tem que expor, tem que colocar para fora. Só que ela precisa aprender as formas corretas de extravasar essa emoção. As emoções negativas, os sentimentos negativos, quando eles não são expressados através de uma atitude sadia, como por exemplo no trabalho, usar sua força no trabalho, às vezes em uma diversão, aproveitar aquela adrenalina e se divertir,
ou falar com outra pessoa acerca do que ela está passando, normalmente ela costuma afetar os órgãos do corpo e produzir vários problemas emocionais. E, consequentemente, as pessoas passam a ter as doenças psicossomáticas. Pode desenvolver úlceras, pode desenvolver artrites, pode chegar até desenvolver câncer por causa de uma emoção que não foi bem resolvida. Por que uma pessoa reage de forma diferente da outra diante de uma emoção? Cada indivíduo reage emocionalmente em parte por suas experiências da infância e em parte pelas influências do seu meio ambiente. Ela aprende a expressar as emoções ou a inibi-las. Então, por que duas pessoas reagem de formas diferentes? Primeiro, ela vai aprender no seu meio onde ela foi criada. Conforme seus pais lidavam com as emoções, ela também vai aprender a lidar daquela forma. Então, primeiro, a sua reação tem a ver com a sua criação, como ela foi criada. E depois, pela influência do meio em que ela vive. Então, a experiência de uma pessoa é diferente, às vezes, da experiência de outro. Por isso, as pessoas têm reações diferentes. E nessas experiências, elas aprendem ou a expressar as emoções ou a guardar essas emoções, a inibi-las. As emoções intensas, como a ansiedade, o medo, a ira, normalmente ela prejudica a nossa capacidade de perceber e pensar com lucidez, com clareza, e retardam a nossa capacidade de solucionar problemas. A pessoa, quando está passando momentos de muita ansiedade, ela tem dificuldade de solucionar problema. Ela tem dificuldade, às vezes, de pensar com lucidez, de tomar decisão. Ela tem muita dificuldade. E como as emoções podem ser controladas de uma maneira sadia? O primeiro passo é se entregar a Cristo e experimentar o novo nascimento. É importantíssimo a pessoa submeter-se integralmente a Deus e permitir que o Espírito Santo produza os frutos espirituais em sua vida. Então, primeira coisa, eu tenho que entregar a minha vida a Cristo. E, a partir disso, eu vou experimentar um novo nascimento e eu preciso permitir que o Espírito Santo venha habitar em minha vida e produzir os frutos espirituais em mim. Isso não significa que, assim que eu aceitar a Cristo, Ele veio morar em mim, todas essas emoções negativas acabaram. E agora eu já consigo lidar de forma positiva com todos. Não, porque isso é um processo. Eu vou deixando o Espírito Santo ir trabalhando na minha vida e me ajudando a expressar de forma positiva. E segunda coisa, outro passo fundamental é aprender a reagir corretamente diante das emoções. A solução é aprender a reconhecer as emoções e expressá-las de maneira construtiva. É interessante que aqui nós vemos que é aprendido. A gente aprende como reagir diante dessas emoções. Se a forma como eu estou reagindo não é uma forma saudável, positiva, eu preciso reaprender uma forma melhor. Aprender a lidar de forma melhor. Só que para isso eu preciso primeiro identificar o que eu estou sentindo, qual emoção eu estou tendo e depois aprender como expressá-las de maneira construtiva. A Bíblia, ela apresenta um grande princípio que pode nos ajudar a dominar as emoções destrutivas, que é o controle sobre os pensamentos. Os pensamentos e a imaginação são as coisas que alimentam as emoções. Em Filipenses 4:8, Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o conselho de Paulo é que o nosso pensamento, ele precisa ser controlado por nós. Se eu percebo que o meu pensamento tem sido só negativo, eu preciso mudá-lo e começar a pensar em coisas boas, em coisas verdadeiras, em coisas justas, em coisas positivas. Esse controle sobre o meu pensamento sou eu que preciso ter.
Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo, eu só penso coisa negativa, eu só penso besteira. Não, peraí. Nós precisamos ter o controle sobre os nossos pensamentos. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Vamos considerar alguns detalhes sobre algumas emoções e a maneira de controlá-las. Primeira emoção que nós vamos avaliar agora é a ira. São inumeráveis os estragos causados pela ira não controlada. Ruptura de amizades, lutas vergonhosas, crianças agredidas e até atos criminosos. A ira, gente, é uma emoção proporcionada por Deus. Foi Deus que nos criou assim. E ela serve como mecanismo de defesa contra as injustiças, contra a ameaça de perigo, insulto, a injúria. Porém, ela deve ser dominada. Em Tiago 1, verso 19 e 20, diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a ira, ela precisa ser dominada, ela precisa ser controlada. A Bíblia, ela reconhece que nós temos liberdade para nos irar. Nem toda ira é má. Em Efésios 4, 26 diz, irai-vos e não pequeis. A ira, às vezes, ela nos ajuda a lidarmos com algumas situações que precisamos de defesa, precisamos defender. Como nós podemos dominar a nossa ira? Primeiro, é necessário fazermos duas coisas básicas. Reconhecer que ela existe e compreender que não é má em si mesma. E há pessoas que se sentem culpadas ao sentir ira contra alguém e recorrem a mecanismos de defesa para negar que existem esses sentimentos. Tem pessoas que às vezes elas acham que sentir ira é um pecado muito grande, aí fica se sentindo culpada, que acaba sendo dois sentimentos. Porém, eu preciso reconhecer, eu estou sentindo ira. Por que eu estou sentindo ira? E às vezes essas pessoas recorrem a mecanismos de defesa, negam. Não, está tudo bem, não estou sentindo nada. E na verdade estão sim, estão se hostilizando por dentro. Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer e saber que por si só ela não é má. Ela vai ser má de acordo com a minha reação. E o segundo passo é analisar os motivos da minha ira. Primeiro, eu identifico que eu estou sentindo a ira. Segundo, eu tenho que analisar o que motiva esse sentimento em mim. Ela foi causada por maldade de outras pessoas ou é meramente a manifestação de nossa carnalidade? A pessoa realmente foi má, por isso eu fiquei irada, ou é apenas um ato carnal da minha parte? Será que alguém tirou de nós algo que realmente nos pertencia? O que me pertence nessa terra? O que eles estão fazendo comigo que eles não fizeram com Cristo? Eu tenho razão em ter esse sentimento? Porém, nós podemos pegar esse sentimento e usarmos de forma positiva. Então, em conclusão, a ira por si própria, ela não é pecaminosa em si mesma, mas pode ser destrutiva se a pessoa der rédea solta a ela ou expressá-la para prejudicar os outros. Aí sim ela pode ser destrutiva. Normalmente é necessário a gente ir até a pessoa que nos ofendeu, mas não com o propósito de feri-la ou vingar dela. É interessante ir para saber o que aconteceu, por que ela teve aquela reação e entender o motivo, às vezes, que ela teve para fazer o que fez. O crente, o cristão, ele deve perdoar o ofensor e procurar a libertação de todo rancor e amargura. É da vontade de Deus que ele perdoe. E perdoar é um passo indispensável para a pessoa desfrutar de uma perfeita saúde física e mental. Então, se a pessoa identifica que ela está irada, ela deve usar o perdão. Perdoa é a forma melhor de solucionar o problema.
Outra emoção que nós vamos analisar é o medo e a ansiedade. O medo, ele tem muitos graus e toma várias formas. Preocupação, ansiedade, timidez, sentimento de insegurança, sobressaltos, espanto e angústia. Deus nos deu capacidade de temer, pois é necessário uma boa precaução para se obter uma boa autoconservação. A preocupação, quando ela é moderada, ela pode nos motivar a trabalhar bem, a tomar decisões para assegurarmos o futuro e a nos comportarmos moralmente de forma correta. Quando a preocupação é moderada, ela é benéfica. Eu tenho que fazer meu trabalho bem feito, porque senão meu patrão não vai ficar satisfeito e pode me demitir. É uma preocupação moderada. Eu preciso pensar no meu futuro, investir em algo que eu teria um retorno futuro, ficar um pouco preocupado sobre o que vai acontecer, isso é saudável, não é maléfico. Então, nós precisamos aprender que um pouquinho de ansiedade é normal. Agora, quando ela está exagerada, aí ela já não é benéfica. A Bíblia, ela fala que o instinto do medo, às vezes, nos motiva a obedecer a Deus, pois enumera as consequências da desobediência. Se eu desobedecer, eu vou ser penalizado. Então, eu preciso obedecer. E a preocupação, quando ela é moderada, quando ela não é excessiva, ela nos prepara para as crises. Eu já preocupo um pouquinho, já vou tentando resolver, que quando eu passar o problema, eu já estou mais tranquila. Porém, se essa preocupação ou essa ansiedade se tornar crônico ou excessivo, elas vão prejudicar substancialmente o indivíduo. Vai prejudicar muito a pessoa. Então, nós precisamos entender isso. Se essa preocupação moderada, está tranquila, mas se ela se torna excessiva, ela vai prejudicar muito a vida da pessoa. Precisamos saber disso. Então, por que os homens sofrem de ansiedade e de preocupação? Por que as pessoas sofrem? A situação mais comum que gera ansiedade estão ligadas diretamente à crise na família. Falta de emprego, uma enfermidade grave ou mau comportamento de algum membro da família. Isso pode gerar uma certa preocupação, uma certa ansiedade. Quando essa ansiedade ela é irracional, quando ela não tem motivo, ela é muito mais difícil de ser vencida. Mesmo que não haja motivo aparente, não estou passando problema na família, com ninguém, e mesmo assim a pessoa está ansiosa. Essa ansiedade é mais difícil de vencer, porque a pessoa não tem motivo, mas mesmo assim ele se encontra ansioso. E a pessoa, quando está ansiosa, todo o seu corpo sofre. O coração dispara, ela coloca o sistema nervoso em estado de alerta. E às vezes por coisa desnecessária e acaba sendo prejudicial para a pessoa. Como que essa emoção se origina? Em alguns casos, as pessoas aprenderam a sentir ansiedade porque seus pais eram temerosos e propensos a preocupar-se. Crianças que convivem com mãe e pai ansiosos, provavelmente ela vai se tornar um adulto ansioso, porque ela aprende pela convivência com seus pais. A maioria das pessoas ansiosas provém de lares destruídos ou onde existem problemas emocionais. A rigorosidade excessiva, a dureza paternal, os pais muito duros, muito rígidos, a disciplina variável e inconsequente, uma hora a criança mente e apanha, outra hora ela mente e não apanha, a falta de carinho, críticas excessivas, brigas, conflitos, choques entre os pais, tudo isso contribui para a ansiedade crônica na vida dos filhos. Tudo isso são fatores que podem ser desencadeador de uma ansiedade no futuro na vida dos filhos. Como essa ansiedade pode ser controlada? Em primeiro lugar, é necessário que a pessoa reconheça que está sofrendo de ansiedade. Negar não ajudará ninguém a se curar dela. Em seguida, convém distinguir que existe a ansiedade compreensível e a ansiedade irracional. Por exemplo, a ansiedade compreensível é aquele sentimento que a pessoa tem quando ele vai passar por uma avaliação,
quando ele vai fazer um teste, quando ele precisa fazer alguns exames médicos com alguma suspeita de algum problema. Essa ansiedade, ela é compreensível. Todos nós passamos por ela. Agora, quando é uma ansiedade irracional, não existe nenhum problema e a pessoa continua com medo, às vezes a pessoa está vivendo hoje com a preocupação de algo que pode vir a acontecer daqui 10 anos e coisas que às vezes nunca vão acontecer. Essa ansiedade prejudica a vida da pessoa. O crente, o servo de Deus, ele precisa centralizar os seus pensamentos em Deus, naquilo que Deus é, e não nos seus problemas. Se ele ficar pensando só no problema, ele vai só afundando. Problema todos nós temos, mas precisamos estar focados em Deus. E precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Não adianta eu querer viver já o que vai acontecer daqui 10 anos. Não, eu tenho que viver o presente. E a confiança em Deus, nós sabemos que ela não exclui a necessidade de sermos prudentes em busca da solução para os nossos problemas. Eu confio em Deus, mas eu preciso ser prudente na solução dos problemas. Ela é um meio para eliminar a ansiedade destrutiva. Então, a confiança em Deus, ela vai me ajudar a eliminar essa ansiedade que só destrói, que não constrói. Outro sentimento que podemos avaliar também, outra emoção, é a culpa. De todas as formas de sofrimento mental, talvez nenhuma outra seja tão intensa e penetrante como a da culpa. A culpa, ela tem um propósito benéfico. Ela serve de aviso de que existe alguma coisa errada em nossa alma e em nosso relacionamento com Deus e com os homens. Então, a culpa vai nos ajudar a entender que nós erramos. Se a pessoa não se sentir culpada, ela não tem motivo para mudar. Então, a culpa vai nos avisar que tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com Deus e com os homens. Ela significa também que temos violado princípios morais e éticos nos quais nós cremos, ou que praticamos algo que consideramos mal, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Então, quando eu sinto culpa, alguma coisa aconteceu. Ou eu não fiz o que devia, o que eu considerava correto, ou eu fiz o que não devia, o que eu julgava que não deveria ser feito e eu fiz. O sentimento de culpa nos avisa que a pessoa deve se arrepender e retificar o dano que cometeu. O tormento de nós sentirmos culpados, ele tem o propósito de nos levar à confissão e a buscar restaurar a nossa comunhão com Deus. Eu estou sentindo culpa, eu vou confessar meu pecado e vou restaurar a minha comunhão com Deus. E a Bíblia, ela nos oferece uma maneira de reagirmos perante a culpa, que é o perdão de Deus. Se nós estamos sentindo culpados, mas nós formos até Deus, arrependermos do que nós fizemos, Ele vai nos perdoar. E o perdão divino, ele exige certos requisitos para ser eficaz. Qual é esse requisito? Primeiro, o indivíduo tem que reconhecer o pecado pelo que realmente ele é. Eu pequei, esse pecado me afasta de Deus. Então eu tenho que entender o pecado, o que é o pecado. Segundo, é preciso trazer à luz o pecado e não reprimi-lo, não escondê-lo, não tentar minimizar o que ele causa, o que ele fez. Terceiro, o perdão divino está baseado na obra expiatória de Jesus Cristo. Jesus morreu em uma cruz para que nós tivéssemos o perdão. E quarto, o perdão divino restaura totalmente a pessoa, a aceitação incondicional por Deus. Deus, ele nos perdoa e nos aceita incondicionalmente. Então, a certeza que nós temos do perdão dos nossos pecados é a maior segurança terapêutica que existe. O Senhor Jesus me perdoou. Isso traz um conforto, traz um alívio para esse sentimento da culpa. Então, o sentimento da culpa, ele é benéfico, porque ele nos leva a reconhecer que nós erramos. E se eu errei contra uma pessoa, eu vou até ela pedir perdão. Se eu errei contra Deus, eu vou até Ele e Ele me perdoa.
E esse perdão, ele é terapêutico para todos nós. Que nós possamos, então, identificarmos que emoção eu estou sentindo. Eu estou tendo medo, eu estou tendo ansiedade, eu estou tendo culpa, eu estou sentindo ira. O que eu sinto? E o que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou escondê-lo ou eu vou tentar resolvê-lo da melhor maneira possível? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a partir dessa aula vocês possam parar, fazer esse autoexame, tentando identificar qual emoção eu tenho e como eu vou solucioná-la. Deus abençoe a vida de cada um.